Boa noite a todas. Em nossas últimas aulas, nós conversamos a respeito do texto híbrido. O conto, em geral, tem uma certa estrutura, né? Tem uma concepção de tempo, de espaço, de peripécias. A novela tem outras características. O romance, que é uma novela ampliada, né, vai ter outras características próprias. Já o texto híbrido, ele rompe, né, com tudo. Um texto híbrido pode incorporar elementos da escrita teatral, do ensaio, do romance, da poesia, da lista de supermercado, do manual de direito, do tratado de cirurgia do aparelho digestivo, enfim. Texto experimental, o texto híbrido, ele pode incluir tudo. Aliás, o texto híbrido é experimental por definição. E como nós estamos tratando desse tema há 2 semanas, hoje nada mais justo do que chamarmos, né, a Isadora Salazar para apresentar um trabalho, porque de todas as pessoas do grupo, talvez ela seja a mais experimental, né, a mais híbrida. Isso não é elogio nem é crítica, é apenas uma constatação. A Isadora tem vários livros publicados, o mais recente é Caveira na Mala, né, que é genial, recomendo muito, né, a vocês, um dos livros mais inventivos que eu já li recentemente. Aquarela Bang, né, outro livro muito original, né, muito inventivo, e hoje ela vai trazer, né, um outro trabalho para a gente ler. Por uma questão de tempo e de praticidade, em vez de pedir para a Isadora ler, eu vou fazer a leitura. E no meio da leitura, tanto eu posso fazer alguns comentários ou perguntas, quanto vocês. De repente, eu leio um trecho do texto e a Isabel não entendeu. O que a Isadora quis dizer com isso? Pode levantar a mão e perguntar, né? Não tem problema. Então, vamos lá. Antes de começar a leitura, eu já vou perguntar duas coisas. O que é esse blog do Verde e o que é o Projeto Centelha? Boa noite, boa noite. É muito bom estar aqui, sempre é. Cláudio, obrigada por mais esse espaço. Bom, eu queria inclusive te pedir que a gente começasse pelo Savana, que eu acho que é a página 3, capítulo 10, porque nós já lemos o primeiro e o segundo capítulo do Savana há umas aulas atrás, naquele momento de processo criativo e tudo. A Blog do Verde é uma experiência muito interessante. Há uns 3 anos atrás, existe um projeto federal chamado Centelha, que é de tecnologias unidas a narrativas. E um grupo de meninos que estavam fazendo um jogo de videogame me chamou. Isadora faz a narrativa do nosso jogo. Então, eu criei o personagem, criei a narrativa e eles se encarregaram da jogabilidade. E isso foi até que nós chegamos na terceira fase do projeto do Centelha, assim, chamava Verde, uma aventura na Amazônia, com muitos desafios assim que a gente acabou criando, muito distintos. Por exemplo, como pessoas em áreas ribeirinhas da Amazônia conseguiam ter acesso à luz elétrica. Então, aquela coisa, limpa a garrafa PET, limpa os rios, acha as garrafas PETs, coloca água nas garrafas PETs, abre o telhado das casas, etc. E nisso criamos um blog, que era o blog do Verde, que tinham pequenos textos meus, assim, pequenos textinhos que iam para lá, com um público que era um público de jogadores de game, né? Acabou virando uma comunidadezinha de público de jogadores de game, mas que acabou que eu tive que parar todo esse projeto por conta de um problema de saúde na família da minha filha mais nova, e eu parei, foi 2023.
e ficou por aí, mas o blog ele ficou lá, a página saiu do ar tem uns meses atrás e de vez em quando me falam, vamos restaurar, eu digo, sim, vamos restaurar, precisa ter um novo projeto, um novo incentivo, porque é um jogo, né? É um game de computador, não é barato, mas é muito legal pensar nisso. E o Savana, que é o que eu vou te pedir para ler o capítulo 10 e 11, foi um pedido, assim, a gente não faz nada sob encomenda, né? Mas as minhas filhas sempre falavam assim, mãe, você nunca faz nada que a gente possa apresentar, porque vem assim, o Água de Mortas, que foi o prêmio da Biblioteca Nacional, saiu pela Patuá, é um livro muito pesado e assim, é um romance, e é um romance adulto, experimental, com dilações temporais, etc. Depois saiu o Pantanal. Depois saiu, congelou a imagem. E o som sumiu. Tá sem som. Tá sem som, Isadora. Nós não te escutamos. E é isso. Você falou, e depois saiu a imagem congelou e não ouvimos nada. Som sumiu de novo. Não te escutamos. O áudio está bichado hoje, Isadora. Tenta fazer alguma coisa aí no seu som. Continua sem som. Não acredito. Dá uma olhada no microfone. Vou tentar colocar no microfone de novo. Agora sim. Agora botou. Agora eu ouvi, Isadora. Ai, que bom. Você estava falando e depois Estou saiu. ouvindo. Estou ouvindo, Isadora. Tá, que bom. Até onde vocês ouviram? Desculpa. Depois saiu o. Estava falando que as suas filhas pediram alguma coisa. Sim. As minhas filhas sempre falavam que elas não conseguiam mostrar nada para os amigos, porque era sempre tudo muito experimental. Aí eu falei que eu publiquei primeiro Água de Mortas pela Patuá, que é experimental, depois eu publiquei o Pantalaça, que é experimental, teve as plaquetes e tudo, depois Caveira da Mala, Aquarela Bang. E aí eu acabei cedendo esse começo de ano, eu nunca escrevo nada começo de ano, mas acabei cedendo esse começo de ano e fiz um comecinho de uma historinha mais adolescente, assim, aqueles adolescentes 13, 14, 16 anos. Então, o Savana vem disso. Tem uma estética ecopunk, passada depois de um desastre natural, a humanidade teria aprendido a lidar com a humanidade teria aprendido a lidar com a biologia do planeta, ou de alguma forma aprendeu a lidar com toda a ecologia. É isso, é uma historinha adolescente. O que é uma estética ecopunk? Então, Cláudio, existem relações, e hoje é interessante que hoje, já quando a gente fala em neurociência, já começa a se colocar isso, as conexões entre as árvores, os fungos que fazem com que as árvores se comuniquem entre elas e ajudem, e também as emissões elétricas que elas fazem e que fazem com que elas se comuniquem. Isso hoje já é uma área da ciência sendo de fato estudada. Mas isso começa a ser colocado a partir dos quadrinhos, década de 70, 80, como uma estética de integração do homem com a natureza. Estúdios Ghibli no Japão e tudo também faz aquela relação de uma integração do homem com a natureza e tudo, valorizando essa. E aí eu trago isso para essa realidade da Amazônia,
coloco um pouco dos Encantados da Floresta, trago um pouco enfim, trago um pouco junto com o conhecimento daqui, né? Com os saberes daqui, com um pouco dos saberes daqui, e montei esse textinho. Não é um texto Isadora Salazar naquele sentido mais pesado, né? Como o Deseu, como Caveira na Mala, mas é um textinho que está indo. Tá certo. Então, vamos ler um pouquinho. Eu acho que é a página 4, né? Que está o Savana, que começa o capítulo 10 de Savana. Página 4? Eu acho que sim, porque os 2 primeiros é o blog do Verde. Ah, tá. Comecem em A Mina Mata da Yara, ou não? Não, Minamata da Yara ainda é do blog do Verde. Certo. Ah, Savana, achei, capítulo 11. Isso. Então, vamos lá. Savana, capítulo 11. Amazônia Real e Original. Capítulo precisa ter título? Não necessariamente. Pode ter ou não. Ou seja, se você quisesse colocar apenas capítulo 11, tudo bem. Capítulo 11 mais o título pode? Tudo bem. Não mencionar capítulo, deixar apenas a Amazônia Real Original, também pode ser. Tudo isso são escolhas do autor. Vamos lá. O pedacinho. Todos abriram o arquivo no WhatsApp? Ou não? Abri. Certo. Márcia, Rita. Eu também consegui Sim, abrir. também. Tava pelejando com ele aqui, mas agora abriu. Legal. Então vamos ler. O pedacinho de território que sobrara da Amazônia Real original era bem mais quente e bem mais úmido do que qualquer simulação de computador multissensorial. A Isadora sempre tem um pé na ficção científica. Aumentei um pouquinho o corpo de letra. Deixa eu voltar aqui para o início. Então, simulação de computador multissensorial. Era um lugar de insetos gigantes e árvores maiores ainda, o que lembra o H.G. Wells, né? Tem um texto, O Alimento dos Deuses, que fala sobre insetos gigantes e coisas assim. E nós precisávamos de um oxigênio especial e de uma pele cultivada em laboratório de forma individualizada, que combinava nosso DNA com moléculas de carbono. A impressão que eu tenho é que a construção das frases é um pouco mais acessível, né, sintática, com intenção comunicativa, né, referencial. Exatamente, Cláudio. A ideia é essa. Embora a temática e a loucura toda sejam tipicamente Isadora Salazar. Essa pele bioquímica que se interligava com a nossa pele por meio de nanobiorobôs nos protegia de quase tudo, mas também nos deixava com uma aparência azulada. Mas foi legal ficar azul. Combinou comigo. E o laboratório da escola forneceu todo o equipamento necessário para sobreviver naquele bioma, enquanto muitas mães foram ajudar a arrumar a mochila dos filhos. E o legal é que, quando você envereda, né, pela fantasia ou pela ficção científica, a crítica social, política ou ambiental, né, sempre está presente. Nunca é a fantasia pela fantasia, sempre tem um pé na realidade. Sim. Agora, no nosso planeta Terra do ano 2.300.000x, era assim. Todos realmente se responsabilizavam pelos filhos de todos no planeta.
talvez porque tivéssemos aprendido alguma coisa de importante após os meteoros. E você tem um tipo de humor que é um humor implícito, né? Uma quase ironia, como esse, mas foi legal ficar azul, né? Aprendemos com os meteoros. Tem umas sacadas muito engraçadas. E sabe o que eu também aprendi de importante durante a excursão? Descobri que ali, na Amazônia real e original, ainda existiam tribos não contatadas pelo homem. Uau! E eles não elas, né, as tribos, e elas estavam em idade evolutiva anterior à nossa. Essa nossa, a do homem, do puxadinho, ou homem tirita viro, para os nerds do clube de nomes científicos em Esperanto. Homem do puxadinho é bem legal, né? Nomes científicos em Esperanto. E nós não deveríamos nos comunicar ou sequer observar eles. Eu deixaria observá-los. E, aliás, espera aí. Você fala em tribo, né, no feminino. Então, seria observá-las. Precisávamos respeitar seus limites, já que elas, né, porque ainda o sujeito ainda é tribo, já que elas sabiam, poderiam entrar em contato conosco e que éramos pacíficos. Porém, me pergunto como as meninas dessas tribos isoladas viviam sem sorvetes de chocolate brasileiro, com melona marciana. Eu não faço a menor ideia. Como eu sou chocolatra, eu já me interessei pelo sorvete. E eu estava correta. A Amazônia real e original era fascinante e, talvez, de uma forma que até os próprios cientistas não sabiam explicar e que eu só poderia entender como mágica. Jamais esteve congelada. E foi assim que vi água em estado líquido na superfície do planeta Terra pela primeira vez. E foi nesse lugar que Tizu, pela primeira vez, me disse que já havia decorado a sua parte do papel do musical. Você repete 2 vezes, primeira vez. Então, vamos ver. Foi assim que vi água em estado líquido na superfície do planeta Terra pela primeira vez. E foi nesse lugar que Tizu, eu cortaria simplesmente, que Tizu me disse. Nesse lugar que Tizu me disse que já havia decorado a sua parte do papel no musical, não do. Vamos para o capítulo 12, então. Água em estado líquido na superfície. A região alagada era uma imensa bacia hidrográfica que se formou após todos os desastres climáticos. Ali, bem no meio, Vitórias Régias. Eu acho que é caixa baixa. Aliás, é caixa baixa, a menos que você queira dar um destaque. Uma espécie de flor cor-de-rosa e aquática, que tem tão somente uma única folha, imensa e verde, tomavam conta do centro da bacia. Parênteses para uma breve observação. Em geral, né, em textos didáticos, técnicos, científicos, o nome próprio usa a caixa alta e o substantivo comum, a caixa baixa, a letra minúscula. Agora, no texto literário, se eu quiser colocar letras maiúsculas em um substantivo comum, e até num adjetivo, eu posso.
se eu quiser colocar letras minúsculas em um nome próprio, eu também posso, porque a literatura subverte a gramática. Ela não reconhece a gramática como algo que deva ser respeitado sempre. Eu lembro que uma vez eu mandei um livro de contos, né, para a editora Urutau, e eu sofri com o revisor, né, e resolveu dar sugestão, meter o pitaco em tudo que ele achava que ele podia melhorar, né, entre aspas. E num trecho simplesmente me referindo, né, ao Cabo das Tormentas. Era uma brincadeira. Aí ele colocou a caixa alta. Aí eu falei para ele colocar em caixa baixa. E foi assim o tempo todo. Até que uma hora, né, eu chutei o pau da barraca e o livro acabou não saindo por essa editora. Eu sei que ela tem bons autores, bons títulos, mas o revisor deles é um pé no saco. Aí a editora quis me impor, né, uma capa que não tinha nada a ver com o livro. Aí eu discordei da capa, enfim, acabei rompendo o contrato e o livro não rolou. Que Mas tem editora é dessas. essa? Ué? Que editora que eu perdi essa parte? Urutau. Ah, Urutau. tá. E até uma boa editora, mas o autor precisa ter muita paciência para explicar didaticamente para o revisor todas as intenções do texto. Nossa. Mas vamos voltar. Deixa eu ver onde que eu parei. Vitórias Régias. Era uma visão linda e docemente perfumada, que de alguma forma me fazia lembrar dos perfumes da vovó. E a vovó, ó, sempre criou os seus próprios perfumes. Aqui, por exemplo, essa vovó com V maiúscula, é porque a Isadora quis destacar, né? Sim. Que é uma personagem. Então, ela atribuiu, né, a palavra vovó algo equivalente a um nome próprio. O revisor da Urutau iria pedir caixa baixa, né? Aí a Isadora ia ter que discutir com ele, explicar minuciosamente, né, o porquê do V alto, tem dessas coisas. Instrutor, quantas toneladas cada folha dessas suporta? Não poderíamos conversar com elas, espera aí, para que elas colaborassem com a sustentação dos novos condomínios? Alguém da excursão perguntou. E após essa pergunta, como gigantescas armadilhas para ursos da idade terrestre do Homo sapiens, todas as folhas se fecharam dentro do lago. Não mesmo o professor instrutor, biólogo, respondeu. Elas são temperamentais e meio carnívoras, não sabem? E avançou em sua explicação. Aqui ela está colocando os travessões dentro do parágrafo, o que é uma possibilidade. Se ela quisesse, ela também poderia abrir um parágrafo para cada travessão. Aí fica ao gosto do freguês. Elas devem ficar exatamente como estão. São um berço de vida e muito importantes para o equilíbrio da Amazônia Real e a recuperação de nosso planeta como um todo. E Tizu ficou de mãos dadas comigo, porque eu senti medo. Tudo ia muito certo, mas algo estava muito estranho. O bioma da Amazônia Real lentamente se recuperava e era fascinante, mas também apresentava os seus perigos, como o oxigênio, que não era mais compatível com o mesmo ar que respirávamos, ou os sapos bioluminescentes que poderiam facilmente esbarrar na nossa cara, já que voavam sem muito plano de voo, digerindo todos os bichinhos
que encontravam em seu caminho e se agarrando de galho em galho com suas imensas línguas de cipó. Essa frase eu achei meio longa. Se o texto fosse meu, eu tentaria encurtar um pouquinho. É uma Assim, imagem, né? Bem. Mas eu acredito que eu consiga diminuir ela, Cláudia. Você tem razão. dá uma pensada. Eu acho que eu vou diminuir, sim, tem razão. Assim que o planeta estivesse mais regenerado, seria também uma obrigação nossa aprender a nos readaptar a essa nova vida na superfície. O planeta já tinha muito trabalho para chegar até esse novo momento. Glaciações e enchentes, e vulcões, e areia, e peixes que falavam, e bactérias gigantes que construíam ferramentas. Bom, no meio dessa loucura toda, a Isadora também exerce a função poética, né? Por exemplo, aqui. Glaciações, e enchentes, e vulcões, e areia, e peixes que falavam, e bactérias gigantes que construíam ferramentas. Aqui a Isadora usou um recurso chamado enumeração caótica, que é uma lista de coisas díspares, né? Sem ter alguma coisa em comum obrigatoriamente. Aqui até tem em comum, né? Porque está falando de meio ambiente e tal, mas na numeração caótica isso não é obrigatório. E a cada desafio que nós víamos, eu pensava que mamãe, papai, vovô Ó, o meu amigo Tizu e Savana sempre estariam ao meu lado. É inverno, é isso. Eu estava com saudades de casa. Muito bom, Isadora. Eu acho que você conseguiu atingir um bom equilíbrio entre a intenção comunicativa, né, referencial, e a função poética. Ou seja, você combinou esse objetivo prévio, né, se comunicar com um determinado público de uma faixa etária, com as tuas preocupações, tanto estéticas quanto em relação ao mundo mesmo, né? Porque os seus textos, de um modo geral, além de serem experiências estéticas, também são reflexões sobre o mundo, né? Em especial sobre o meio ambiente. E você conseguiu esse equilíbrio sem deixar o texto pesado, né, chato, de difícil acesso para um adolescente. E também não ficou um texto tão adolescente que aborreça um adulto. Eu acho que você conseguiu um equilíbrio notável, né? Parabéns. Que bom. Que bom, que bom que passou pelo padrão Cláudio de avaliação. A Isadora é fera. Márcia, Isabel, Rita, o que vocês acharam? Bom, eu vou repetir a frase do mestre. Não tão adolescente que aborreça um adulto. É essa a frase, Isadora, é isso aí. Obrigada, Márcia. Que bom. Foi uma experiência nova, um desafio completamente diferente do que eu faço. Imagino que não foi nada fácil. E deu certo. Eu gostei bastante das referências à ficção científica, assim, achei bacana. Você criou uns animais novos aí, uns sapos bioluminescentes. E já me criou uma pulga atrás da orelha, assim, poxa, se ninguém, eu sei que isso deve estar em algum lugar no livro, né? Eu fiquei querendo ler o resto. Se ninguém sobreviveu e o povo foi para Marte, tem uma pele artificial, como é que tem uma galera vivendo na Amazônia? Já quero saber quem que é essa galera, assim. Então eu achei que o texto deixa várias pistas, né? De outras coisas, e curti também, achei isso, que ele é leve, e eu não sou adolescente faz muitos anos, eu super leria. Que bom. Esse livro aí. Bom,
Mas A ideia é essa, que está todo mundo morando acima da atmosfera do planeta, enfim. E aí, essa garotinha, ela desceu para o planeta, ela chama Inverno, e, óbvio, a ideia das meninas, assim, eu fico construindo com elas, isso tudo, a referência, imagina, tá chovendo hambúrguer, e aí vai, a gente poderia ter colocado nossa, como é o nome daquele texto maravilhoso do nossa, que fala em borboletas bovinas. É um texto lindo, lindo, incrível, experimentalíssimo. E assim, a referência... Bom, mas enfim, fomos construindo o texto juntas e a ideia eram garotas mágicas. Então, a Inverno, de fato, é a Inverno, né? Então, para onde ela vai, ela começa a resfriar o planeta e tudo. É isso. Então, Então, eu gostei, estão me ouvindo, né? sim, sim. Eu gostei muito do texto, eu li todos, né? Achei muito interessante como Isadora trabalha, né, com os encantados da floresta como força de potência, né? De resistência. Aí eu estou me referindo muito aos textos anteriores a esse, mas o que me chamou a atenção nessa coisa, dessa intenção, né, de atingir um público mais adolescente, foi o jogo maravilhoso que ela consegue da criação de imagens, não é? Então, assim, as imagens chegam muito fortes, com todas as cores, impetuosas. Então, achei muito interessante. Estava com saudades de ouvir as coisas da Isadora, não é? Que são textos sempre surpreendentes, né? Que dá aquele susto, aquele estranhamento. Então, achei muito interessante e gostei de ouvir, né? Que tinha essa intencionalidade, né? De público, de receptor. Então, assim, gostei muito, Isadora. Obrigada. essa nossa turma é muito fera, né, Isabel? Eu gosto muito de te ler também. Eu gosto imenso. Estou me aventurando agora pela prosa. Essa É é uma linda. experiência nova para mim, sabe? Então, estou aqui muito para ouvir mesmo, para aprender, não é? Porque é minha primeira cria literária no meu livro de contos, que eu vou apresentar aí para vocês depois. Mas gostei muito do seu texto, sabe? Ele tem esse jogo, né? Ao mesmo tempo que você fala do Mercúrio, existe uma respiração, né? Latente, não é? Sempre essa luta, não é? O Cláudio notou bem a questão social, né, do planeta, da crise ambiental, né? Então, achei ele, inclusive, atualíssimo, né? É isso, Isadora, muito legal. E você coloca, né, a Isa Sala, né, que é Isadora Salazar, a repórter, a Isso. referencialidade, né? Então, você também se ficcionaliza. Achei legal isso. É isso, minha gente. Obrigada. Muito bem. Algum outro comentário? Sim, Isa, esqueceu dos Eu meus alunos? Quando é que vai mandar aqueles textos para te apresentar para mandei eles? mensagem ontem, Márcia. É? Te passei mensagem ontem, te falando Ai, que eu sério, eu não vi? juro, mas eu passei já tarde, porque foi Não, quando eu não, comecei a revisar esse texto assim, que eu eu vou olhar. Gente, terminei de. o meu WhatsApp tem um problema. Eu estou em 1000 grupos. Tá, todo mundo sabe que eu sou de esquerda, né? É PT Brasil, PT Indaial, PT das mulheres. Jesus amado, eu tenho vergonha de sair dos grupos e parecer mal educada. Mas aí eu acabo perdendo coisas importantes de tanto grupo que tem ali, sabe? Vai descendo as mensagens, né? Acontece isso Mas eu comigo. vou olhar a tua mensagem ali, tá? Tá bem. Obrigada pelo convite, Márcia. Estou muito feliz com Não, ele. eu tô doida para mostrar para os alunos para ver a reação deles e fazer aquela pesquisa nossa. Ótimo. Nos livros anteriores, né, da Isadora, como Aquarela Bang, Caveira na Mala,
esse hibridismo estava mais no plano da linguagem. Ela mistura muito, né, a poesia, a prosa, a estrutura de fala da peça de teatro, enfim, números, né, desenhos, né, ela enlouquece bem. Matemática, funções. Na temática, né? Já nesse texto, o hibridismo está menos na linguagem do que na mescla, né, do gênero infanto-juvenil, com a ficção científica, com a crítica social e política, com a ironia, né, o humor. Embora o experimentalismo não esteja ausente, ele apenas está menos explícito, né, do que nesses outros textos da Isadora. Um desafio para ela, né, quem sabe para uma obra futura, é você manter o experimentalismo da linguagem, só que com um vocabulário e uma temática que um adolescente possa entender. Minha Nossa Senhora! Pois é, Vamos tentar. Vamos uma tentar. sarna para você se coçar. Porque aquilo que você fez, você manteve, né, toda a sua inquietação, né, intelectual, como escritora, enfim, numa linguagem mais acessível. Um outro desafio é você trabalhar com uma linguagem experimental, tão radical quanto a dos livros anteriores, só que, ao mesmo tempo, com um vocabulário e com uma temática que o adolescente entenda. Então, fica aí, né, a pulga atrás da sua orelha. Oremos. Quem Especialidade, sabe você... especialidade do Cláudio fazer isso com a gente, viu? Ele fez eu retomar um projeto que estava abandonado há mais de 10 anos. Pois é, a Márcia Frigg participou das oficinas de poesia, né, um tempão atrás, e em algumas aulas, em vez de poema, ela trazia fragmentos, né, de uma prosa meio autobiográfica, eu achava super interessante. Aí depois ela deu uma pausa, voltou. Aí quando ela voltou, eu falei, Márcia, vamos retomar aquele projeto que é bem legal. Ela tirou da gaveta, né? Tirou da pasta do computador, né? E está escrevendo textos novos e está bem interessante. Muito bem. Então, vamos deixar um cronograma para as próximas aulas. Bom, na semana que vem, a Rita apresenta um conto, então. Depois, a Isabel. Eu nunca li nenhum texto de ficção da Isabel, né? Estou bastante curioso. E aí, na terceira semana, a Márcia Frigg, né, traz mais um trecho dessa obra. Assim, a gente já tem a programação do mês fechada. Concordo. Eu Beleza. posso fazer um pedido? Sim? Já que eu sou a escrava aqui que trabalha 40 horas em sala de aula, será que os coleguinhas poderiam fazer a gentileza de enviar na quarta para eu ler com calma antes de chegar à aula? Claro. Justo, Eu né? envio no fim de semana. Eu vou só dar uma revisada no conto que eu tô pensando em mandar e no fim de semana eu já mando. Tá bom, obrigada, porque vocês são excelentes escritores e merecem uma leitura bem com calma, assim, não apressada. Tudo bem para mim também. Tudo certo. Tudo bem. Posso mandar antes. Então, nós tivemos 4 aulas teóricas, agora 4 oficinas de texto. Aí, quem sabe, em julho, eu faço mais uma ou duas, né, aulas teóricas, enfim. Vamos criando uma dinâmica boa para as nossas Tá conversas. bom. Mestre, eu posso Oi, fazer um pedido? claro. Sabe o que que eu andei me encantando nos últimos tempos? Não que Ah, eu não gostasse antes, mas eu tinha como referência apenas Bocas del Tempo, do Eduardo Galeano, de microcontos. Aí tem esse concurso do microconto agora, como eu estou há 4 anos sem aumento, precisando de grana, me atrevi a escrever um e mandar para aquele concurso lá do microconto de ouro. Será que a gente não poderia, em alguma aula, trabalhar microconto? Teoria? uma boa ideia, uma boa ideia. Eu participei de um... Ô, bicho difícil, né, mestre? 300 caracteres, cara. É muito difícil. Eu Sim, mandei um também.
Eu também mandei Eu um. achei divertidíssimo. Mas, gente, quando eu vi que era 300 caracteres, eu queria me arrancar os cabelos. Daí acabei mandando um. Tem prazo para esse concurso, Márcia? Já encerrou, mestre, o Ah, prazo. tá, tá. Tem Bom, aquela coletânea do Borges com o eterno dupla dele, que eu esqueci o nome agora, que colaborava com ele. Eles têm uma coletânea de contos, e tem um conto que é assim, no, acabou todas as pessoas no mundo. O último habitante do mundo, né? Estava sozinho em casa, não havia mais ninguém. Batem a porta. Aí termina o conto. Eu acho É. assim, tão assustador. Aham. Duas Tenho, frases, né? eu acabei baixando todos os finalistas dos últimos 3 anos, que tem 3 anos esse concurso, e li todos os contos. Teve um vencedor que tinha uma frase, gente. E era bom, Ai, muito que bom. legal. Que Ah, legal. Cláudio caiu, gente. O que a gente faz? eu acho que o mestre O caiu, Cláudio né? caiu? Cláudio caiu. Eu acho. Caiu porque eu recebi uma mensagem de que agora eu sou a dona da sala, segundo o Zoom. Que acho que foi o primeiro a entrar, não sei, imagino, deve ser por isso. Aí ele Deve ser me. por isso. Aham. É. Mas então tá, gente. Eu não pude ligar a câmera de novo, porque eu tô assim. Nossa, gente, eu tô trabalhando Mas tu muito. tá melhor da gripe? Da Que tava gripe, semana sim, passada? tô melhor. Ainda acabadinha, assim, mas eu acho que semana que vem já dá para ligar a câmera. Ai, ai. Márcia, eu também peguei essa virose e eu te falei, né? Foi bem braba. Eu passei um mês de cama, assim, Menina, e eu não podia nem tirar testado na primeira semana, porque eu tava fechando nota do trimestre, mas aí chegou um dia que não teve jeito, eu tive que ir pro postinho e tal. Aí elas não quiseram testar, porque já estava fechando a janela de contaminação, mas eu tenho certeza que não foi gripe comum, não, ou foi H1N1, ou foi Covid. Mas assim, ó, eu tô na terceira semana, claro que tô 10 perto do que eu estive, né? Mas ainda sinto alguns sintomas e muito cansaço, sono. acabada, sabe? É, Mas eu também. acho que semana que vem eu já tô recuperado. Saúde, Márcia. Para vocês também, amadas. Eu acho que a gente sai então, né? Porque o mestre Cláudio deve chegou. cair. Beijo, Saúde, queridas. Márcia. Meninas, um prazer, viu, estar aqui com vocês nessas trocas. Um abraço e até a próxima quinta-feira, não é? Prazer imenso, Abraço. gente. Até. Beijo, Beijo. beijo. Obrigada. Beijo. O Cláudio voltou, mas voltou sem som. Aí ele Ele tá tá tentando assim, dizer onde? alguma E coisa e não consegue. a gente manda beijo para ele daí no grupo. Tchau, gente. Beijo, Tchau, Cláudio. Cláudio. Beijo.